O tema da nossa aula de hoje é economia colonial. Pensar a economia dentro da América colonial portuguesa, na Idade Moderna, entre o século XVI e o século XVIII. Esse processo de montagem do sistema colonial como desdobramento da expansão marítima, da colonização, e das práticas mercantilistas desse Estado absolutista. Então, isso é que nós vamos trabalhar agora. A primeira atividade econômica desenvolvida na América colonial portuguesa, que chamamos aí de Brasil hoje, foi a exploração do pau-brasil, que ocorre no período chamado pré-colonial, período que antecede a efetiva ocupação do território. Vale até a gente lembrar e pensar que o termo, por mais equivocado que seja, o termo colonização tem origem latina da ideia de ocupar um espaço vazio. Então já mostra essa visão eurocêntrica, colonizadora, que ignora a presença indígena, que ignora o direito territorial indígena. Portanto, aqui era um espaço vazio a ser preenchido pelo Estado português, pela religião cristã, pela cultura civilizatória europeia. Dentro dessa ideia de ocupação, a exploração econômica é um princípio. A primeira atividade desenvolvida vai ser o extrativismo predatório do pau-brasil, que vai utilizar predominantemente a mão de obra indígena, numa relação de escambo. Vale aqui lembrar que não devemos fazer aquela construção de uma infantilização do índio, como se ele fosse um ingênuo, um estúpido, que recebe colares, que recebe ferramentas, que recebe espelho e dá o seu trabalho, para o grande lucro do português com o pau-brasil. Aqui são duas culturas distintas. Nesse sentido, o índio vê valor naqueles objetos e o português vê a necessidade de ter um interesse na madeira, que aqui é abundante. Então, essa distinção, esses índios trabalham numa relação então, de escambo, onde entregam a madeira, troca, recebem esses objetos. Isso permite esses primeiros contatos entre portugueses, outros também europeus, como franceses e holandeses, e aos vários povos indígenas na nossa costa. Importante lembrar que a atividade do pau-brasil vai se estender por todo o período da Idade Moderna. Nós temos que evitar aqui, desde o início, a construção desse raciocínio de ciclos econômicos, muito trabalhado no nosso ensino, e que dá a ideia que as atividades têm um início e um fim ali. Então, o pau-brasil começaria em 1500 ali com o descobrimento, iria até 1530, com o início da colonização. Não. Essa atividade ela persiste, mesmo não sendo a atividade mais predominante. A mais importante atividade do sistema colonial em termos produtivos e lucro começa efetivamente com a colonização, 1530, com a montagem do sistema colonial e que é a exploração açucareira. Vamos numerar aqui algumas características, em breve histórico. O açúcar é uma planta, a cana de açúcar, é uma planta nativa da região asiática, que os portugueses levaram para a Ilha da Madeira e Ilha de Cabo Verde e transformaram em atividade de monocultura. Sinal, algo que não é simples, afinal, é uma técnica de plantio, um estudo desse cultivo. Se eu planto na época errada, essa planta morre. Se eu colho antes, ela vai ter pouco caldo, pouca garapa e aí pouco açúcar. Se essa planta é cultivada muito fundo, ela apodrece, muito raso, ela seca. Isso tudo foi desenvolvido em cima de muita observação, erro e acerto por esses portugueses. Essa técnica da monocultura é trazida para a América colonial portuguesa, inicialmente no Nordeste e na região Sudeste, na capitania de São Vicente. Então, Pernambuco, Tamaracá e São Vicente são as principais capitanias que vai se desenvolver o açúcar. Bom, as características principais dessa atividade. Primeiro, é a monocultura. O que significa quando fala que é uma monocultura? Que é o cultivo de uma única espécie. É o que pressupõe uma grande extensão. O cultivo em grande, em larga escala. Isso é uma monocultura.
o que já pressupõe a existência de um latifúndio. Porque se eu vou fazer uma monocultura, se ela existe sem grande escala, até para justificar os grandes investimentos e suprir no mercado, que é o mercado externo, então nós teremos o latifúndio predominante. O tipo de propriedade utilizada na atividade açucareira fica conhecido pelo nome de sesmarias. Essa propriedade, o termo sesmarias, ela vai ser uma referência a uma propriedade adquirida a partir da ocupação. Então, bastaria que o colono ocupasse uma terra e a tornasse produtiva para que ela tivesse legitimidade e tivesse legalidade perante o Estado. Temos que lembrar que aqui o que mais tem é terra, e quanto mais se ocupar, quanto mais se produzir, mais esse Estado arrecadaria impostos, dentro da lógica e da complementariedade do sistema colonial. Não podemos esquecer que, à medida que eu ocupo essas terras, eu também estou fazendo a queimada, o desmatamento e expropriando a população indígena local, que é morta, expulsa ou escravizada. Com o desenvolvimento da atividade açucareira, vale a gente perceber, então, que tem um latifúndio, esse latifúndio decorrente das sesmarias. Espera aí, qual que era a medida efetiva de uma sesmaria? Inicialmente, o padrão de uma sesmaria é em torno de 6.600 metros. Então, isso não é um latifúndio. Está próximo do hectare que nós temos hoje como padrão de medida. Só que, como as terras eram muito disponíveis, as pessoas podiam ocupar quanto bem quisessem dessas terras, desde que a tornassem produtivas. Então eu vou ter engenho com centenas, milhares de sesmarias. Daí a nossa origem da concentração fundiária e da desigualdade. Vale aí a gente ouvir uma poesia aí, declamada e um breve comentário do nosso poeta e amigo Caio Carmona. É a poesia Mário Canavial, de João Cabral de Melo Neto. Escuta aí que vocês vão gostar. O mar e o canavial. O que o mar, sim, aprende do canavial? A elocução horizontal de seu verso, a geórgica de cordel, ininterrupta, narrada em voz e silêncio paralelos. O que o mar não aprende do canavial? A veemência passional da pré-mar, a mão de pilão das ondas na areia, moída e miúda, pilada do que pilar. O que o canavial, sim, aprende do mar? O avançar em linha rasteira da onda, o espraiar-se minucioso de líquido, alagando cova a cova onde se alonga. O que o canavial não aprende do mar? O desmedido do derramar-se da cana, o comedimento do latifúndio do mar, que menos lastradamente se derrama. Neste poema, o Mar e o Canavial, que pertence ao livro A Educação pela Pedra, o próprio título da obra já diz muito, uma educação pela pedra. Quer dizer, uma educação pela dificuldade, pela dureza, pelo aspecto das arestas, daquilo que é realmente difícil, tal como a vida, tal como a sua própria terra dura, seca. E neste poema em que ele contrapõe, aproxima e distancia esses dois elementos, o mar e o canavial, de maneira tão própria, tão singular, São o mar, que é um elemento tão distante do Nordeste, da seca, desse mundo, mas ao mesmo tempo tão perto, tão próximo, tão íntimo, e é isso que ele faz, dessa imensidão do mar, da imensidão do canavial, ele vai retirar então matéria para sua poesia. Pensando a atividade açucareira, se ela é uma monocultura e ela impõe então um latifúndio, ela vai ter uma produção em grande escala, que óbvio tem que ser voltada para o mercado externo. A população colonial aqui, até
o início do século XVIII não passava de 300 mil colonos, incluindo os escravos, excluindo ali dessa contagem a população indígena, que ainda era em torno de 6 milhões. Então, mas de mercado consumidor, o que nós teríamos para esse açúcar? Então, o que é consumido de açúcar aqui é reduzido. E é o açúcar bruto mascavo, a rapadura e os derivados dela, como a cachaça. Isso era consumido de forma já abundante. Tá? A mão de obra predominante, aí vai ser a mão de obra escrava negra, a mão de obra do negro escravizado. Vale já fazermos uma diferença aqui entre dizer que ele é um negro escravo e um negro escravizado. O negro escravizado, nós estamos destacando aqui que ele não tem a condição de coisa. Ele é tratado como, ele é posto como, mas ele tem mantido a sua identidade, a sua cultura, a sua expressão. Então, essa relação de escravização do negro é posta menos por interesse dos senhores de engenho e muito mais pelo interesse dos três agentes da expansão marítima: Estado metropolitano, Igreja Católica e a burguesia mercantil. Vamos lembrar que uma das mais lucrativas atividades da época era exatamente o tráfico negreiro, que vai ficar entre as três principais atividades da Idade Moderna. O Estado arrecada mais impostos, coisa que não faria no caso da escravidão indígena, que era de difícil controle até. Ele ganha, então, neste controle do tráfico negreiro, à medida que tributa essa atividade. A burguesia mercantil, que comercializa esta mercadoria, esse negro escravizado, nessa que vai ser a maior diáspora da história da humanidade. Nós estamos falando de cerca de 12 milhões e meio de pessoas retiradas da África, trazidas para a América, sendo que 5 milhões e 800 aproximadamente vêm para o Brasil ao longo do século XVI ao século XIX. Então, essa atividade ela vai permitir grande lucro para a burguesia mercantil portuguesa, que faz esse transporte, esse comércio. E, no caso, a igreja faz uma espécie de um acordo com esses dois outros agentes. À medida que o Estado implanta a escravização do negro, ele condena e proíbe a escravidão indígena. E a igreja tem interesse e prioriza a catequese desse indígena como forma de incluí-lo na sociedade. Então, é uma espécie de acordo. Ela legitima, ou pelo menos não condena a escravização negra, e, em troca, o Estado condena a escravidão indígena e favorece o processo de catequização desses gentios. Então, aqui já vale a gente destacar, em relação ao açúcar, então, alguns aspectos. Monocultura, latifúndio, voltada para o mercado externo, coerente, então, com os princípios de complementariedade, marca do mercantilismo ibérico e do sistema colonial, e a questão da mão de obra, ou da, melhor dizendo, da relação de trabalho escravista. Algo importante destacar aqui, algumas das imagens que eu selecionei aqui nos permite perceber a complexidade da atividade açucareira. Você já percebe aí, igual nessas pinturas de Franz Post, algumas cenas muito típicas da economia açucareira. E também um retrato social, o espaço da casa grande, da senzala, as grandes áreas de plantio, as moendas, um número expressivo de escravos, uma estrutura que nós podemos perceber desde a divisão social do trabalho. Apesar de uma estrutura escravista, ela já apresenta uma divisão em etapas de produção. Você verá que eu tenho um escravo que planta, um escravo que corta, um outro escravo transporta, um outro está na moenda, um outro está na fornalha. Então, uma divisão de tarefas que potencializa a produção, além dos gestores como os feitores no papel de controle, de vigília e de opressão. Então, é importante que a gente consiga notar na atividade açucareira
essa característica. Muitas vezes as pessoas simplificam a produção açucareira e ela é uma atividade, principalmente na perspectiva da época, muito complexa. A segunda atividade econômica da América colonial portuguesa que é a pecuária. Vamos lembrar, gente, que a primeira grande característica da pecuária é que ela é voltada para o mercado interno. Até alguns motivos que dá para a gente ir deduzindo aí. Uma, a Europa tinha gado, então não faz sentido eu transportar gado exatamente daqui, né, da América Portuguesa, atravessando o Atlântico para o mercado português, para o mercado europeu. Isso tornaria muito caro esse produto. Outra, eu não tenho condições de acondicionamento muito desenvolvido à época. As técnicas que você tinha seriam técnicas de defumação, de salgamento, e mesmo assim, num porão de navio por 3 meses, aí geralmente quente e úmido, provavelmente você comeria carne podre ou muito podre. Então não faz sentido priorizar. Ela é muito voltada para o mercado interno. Tanto a questão do alimento, né? A carne, o leite, seus derivados. Força motriz, né? O gado vai ser muito usado em carros de boi para mover moendas, transporte, né? As mulas de cargas, os cavalos para transporte. Então, a pecuária tem esse grande papel, suprir a demanda interna. Por isso, ela vai sempre se desenvolver nos arredores de onde nós temos a maior ocupação. Nos arredores da atividade açucareira, nós temos desenvolvimento da pecuária, na mineração, desenvolvimento da pecuária, junto à região do tabaco. Então, ela vai sendo uma atividade complementar, nunca uma atividade concorrencial. Outro item interessante, ela é uma atividade extensiva, não faz sentido, com a grande extensão de terras que nós temos aqui, desenvolver uma pecuária intensiva, com gado confinado. Esse gado vai ser solto em pastagens, uma atividade brutalizada mesmo, né, de ocupação desse sertão, termo sertão, até o século XX designava interior, o inverso do litoral. Então, quando a gente remete a esse vaqueiro como sertanejo, quer dizer, este homem do interior, onde prioritariamente vai se desenvolver a atividade da pecuária. O item aqui, qual é a mão de obra melhor, né? Corrigindo, a relação de trabalho é o vaqueiro, um homem geralmente livre, formação étnica, ele é muitas vezes um mestiço, mulato, né? Negro com branco, um mameluco, branco com indígena. Então, ele vai predominar como grupo que vai trabalhar. Estou dizendo que ele é livre, mas uma relação extremamente explorada, extremamente assimétrica, desigual. Por quê? O pecuarista vai trabalhar com a ideia de que ele possui a terra. E para que esse vaqueiro vá trabalhar, vai ser feito um acordo aí, digamos, entre aspas. Como que isso é feito? Ele separa uma região, um rancho mais distante, esse vaqueiro leva esse gado, vai cuidar do gado, e em troca ele vai receber pagamento em espécie. Como assim? Primeiro, ele já recebe o alimento, que é lá sacos com farinha, fubá, carne seca, a pólvora para que ele possa fazer a caça, e um rebanho. Então, supondo ali que ele receba 80 cabeças de gado. Desse gado que nascer, ele vai receber uma parte. E normalmente a gente pensa, não, que legal, então nasceu um gado e ele ganhou. Não, é feito algo que eles chamam que seria a quaternária. O que é isso? Da primeira cabeça de gado que nascer, né, do rebanho ali que ele cuidou, vai ser do pecuarista. Já a segunda cabeça de gado vai ser do pecuarista. A terceira, do pecuarista. A quarta é que vai ser do vaqueiro. Sendo que a primeira cabeça de gado que nascer daquela quarta que ele possui, do seu rebanho, vai ser do pecuarista, alegando que ele está na terra do pecuarista e ele usando um tempo do qual ele recebe. Então, nesse sentido, você vê que para um vaqueiro formar um rebanho, quanto tempo seria necessário? Quando ele chegar a ter um rebanho suficiente para ele sair dali e ocupar uma terra com o próprio gado, quanto que o pecuarista já recebeu? Então, são meios que você usa à época para poder ir mantendo
esse tipo de mão de obra. Um livro que no século XX aí retratou isso foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Vale a pena dar uma olhada lá, né? Além de uma obra muito bonita, você vê essa figura do vaqueiro, do sertanejo, brutalizado, e essa relação exploratória que eu estou apontando aqui. Tá? A extensão, como é uma atividade extensiva, né? Esse gado criado solto, e a terra é disponível, vigora aqui também o modelo das sesmarias. Portanto, latifúndios. Ele poderia ocupar o espaço que bem quisesse, desde que tornasse produtivo, que ele gerava impostos e permitia uma ocupação efetiva do território. Uma terceira atividade, a atividade do tabaco. O tabaco ele era amplamente usado aí para o escambo de escravos na África. Normalmente a gente pensa no tabaco com a questão do tabagismo, que era até algo que os nossos indígenas desenvolveram e de outras comunidades. No mundo árabe você tinha a prática do tabagismo, mas não era algo tão difundido na Europa como vai ser no século XIX para frente, hoje. Então, o principal uso do tabaco era para o tráfico negreiro, ser moeda de troca no tráfico negreiro. Isso vincula, então, a produção do tabaco para o mercado externo com o desenvolvimento do açúcar e da mineração. Quanto mais cresce o açúcar e a mineração, cresce também o tráfico negreiro e isso estimula o tabaco. Vai ser uma monocultura, portanto, produção em larga escala, o que já exige também uma questão de ocupação de grandes áreas. Latifúndio, mão de obra escrava negra, já que a semelhança do açúcar é uma atividade mais complexa também, que exige plantio, beneficiamento. Uma quarta atividade econômica desenvolvida no período colonial foi a atividade do extrativismo, também conhecido como drogas do sertão. Aqui é interessante que às vezes a gente vai usando algumas expressões distintas para a mesma coisa. Então a gente fala especiarias, aí o aluno associa lá canela, cravo, pimentas, aí você fala depois drogas do sertão, não parecem serem as mesmas coisas, na realidade são. Nós estamos falando de castanhas, pimentas, raízes, né, os diversos frutos tirados, e quando se fala sertão, lembrando, nós estamos falando não do Nordeste, nós estamos falando do interior. Então, as drogas do sertão significam as drogas do interior, as diversas especiarias, fruto de um extrativismo. E, né, lembrando que o extrativismo ele se distingue da agricultura por não ter um plantio, é simplesmente um processo da coleta. Essa coleta dessas diversas raízes e frutos ou uma ação também predatória. Nós vamos ver a sua distinção como uma ação do extrativismo da madeira. Um outro aspecto importante da gente lembrar desse extrativismo ali das drogas do sertão é que, ao contrário, por causa dessa vinculação do sertão com a ideia do Nordeste, a gente geralmente coloca o extrativismo na região do Nordeste, mas ela predomina na Amazônia, até pela riqueza da floresta equatorial. E tem aqui para a gente chamar a atenção também, que tipo de propriedade se desenvolve no extrativismo? Alguns alunos costumam pensar o seguinte, mas espera aí, se é o extrativismo, não tem propriedade. Olha, tem dono. As pessoas vão dizer, quem faz a coleta aqui sou eu, você não. E se alguém tiver dúvida disso, rapidinho a violência conta que tem dono. Como se vai estabelecer isso? Mesmo jeito que na pecuária, gente. Não existia uma ideia de cercas efetiva, você vai definir e delimitar os espaços naturais, até tal rio, até tal montanha, até tal igarapé. Então vai se usando referências geográficas para delimitar áreas de ocupação. Esse extrativismo feito aí, ele vai ocupar grandes áreas. Por que isso é necessário, dando origem de novo a ocupações latifundiárias? Porque como você tem uma variação de espécie e é necessário maior quantidade da mesma espécie, tem que se ocupar uma área maior.
Até porque se eu for fazer extrativismo de uma só espécie, eu faço extrativismo em 1, 2 meses no ano. Então eu tenho que ter de espécies diferentes para que cada período eu possa colher algo distinto daquela floresta, né? Ou daquele bioma que eu estiver explorando, fazendo extrativismo. Colonos fizeram extrativismo, mas o maior destaque foi feito pelas missões jesuíticas. As missões jesuíticas fizeram intensa atividade de extrativismo na região amazônica, aí nós estamos falando de dezenas de missões. Teremos também extrativismo na região sul, como por exemplo da erva mate, feita também por missões jesuíticas. Qual o tipo de relação que esses jesuítas têm com os indígenas? Posso dizer que eles são escravos? Não. A igreja, em particular, os jesuítas são contrários à escravização dos índios. Mas eles são explorados. Isso é outra discussão. Primeiro, eles se sentem como explorados? Não necessariamente. A ideia da missão, como processo de catequese e conversão, constrói essas novas comunidades, essas reduções ou missões jesuítas, como as comunidades indígenas. Então, esses índios sentem que estão trabalhando para a manutenção das suas comunidades, dentro da noção de que faziam um trabalho nas suas aldeias antes e agora fazem. Agora, dentro de um novo sistema. Primeiro, na atividade desenvolvida pelos indígenas, não havia o objetivo de um excedente. O índio ia lá, coletava para a subsistência daquele momento. Até não tinha por que ele acumular, porque no dia seguinte a floresta estava lá e ele ia de novo. Então ele colhia e beneficiava o necessário para aquele sustento. Dentro da lógica das missões, esse índio deve coletar o máximo possível, teremos uma estrutura organizada de beneficiamento, racionalizada de beneficiamento, isso vai ser sacado e transportado para ser vendido na Europa. Então, o produto desse extrativismo também é o mercado externo. Lembrando aqui, nós temos uma atividade que é extrativista, que acaba desenvolvendo ocupação latifundiária, uma concentração também de espaço, que gera até conflito entre colonos e jesuítas pela disputa em torno dessa atividade, e a utilização de uma relação de trabalho com os indígenas. Isso é o que precisamos destacar do extrativismo. Outra atividade importante para nós aí, faltam duas, o algodão e a mineração. O algodão vai ser desenvolvida também como uma monocultura, muito a partir do século XVIII. Por qual motivo? O algodão vai ser matéria-prima para as fábricas têxteis que estão se desenvolvendo com a Revolução Industrial na Inglaterra. Então isso estimula a produção do algodão. Esse algodão vai ser, portanto, uma monocultura, uma produção em larga escala, o que impõe novamente um latifúndio dentro de um modelo de ocupação de sesmarias e vai utilizar também a mão de obra escrava negra. Essa caracterização nos permite já notar aqui um predomínio de latifúndio, monocultura e a escravização negra nas principais atividades destacadas. Uma importantíssima atividade do período colonial que foi a mineração. O ouro que é descoberto dentro da ação dos bandeirantes no final do século XVII, vai ser intensamente explorado ao longo do século XVIII, vai ser a grande atividade no interesse mercantilista português em função do metalismo, que é a acumulação desses metais preciosos dentro da lógica de entesouramento que o mercantilismo ibérico determina. A mineração ela vai se desenvolver principalmente nas chamadas datas. O que difere datas de sesmarias? Primeiro, se você pensar, o que mais tinha que eram terras, então não havia nenhum motivo para restringir a ocupação de terras. No entanto, o Estado tem especial interesse em controlar as áreas da mineração. Então, o tipo de propriedade da mineração serão chamadas datas. Nós não temos mineração em sesmarias e não temos o inverso. Você ter monocultura, seja de açúcar ou de algodão, numa data.
a data é exclusiva da mineração. Ela vai ter aproximadamente aí em torno de 2.000 metros lineares, porque o grande interesse é a ocupação do leito do rio. Então, o que acontecia? Se um bandeirante, um explorador, descobria ouro em um ponto, no garimpo, ele vinha no leito do rio. Ah, mas onde que pode ter isso no leito do rio? Geralmente nas enseadas, onde ocorre a sedimentação, é onde ele ia garimpar, com suas bateias, lavar ali o cascalho para ver se encontrava alguma pedra. Se encontrava, ele era obrigado a comunicar ao Estado. Alguns alunos devem falar, mas então por que eu não escondia? Olha, vamos pensar, se eu encontro ouro e não comunico, eu vou explicar minha riqueza vindo de onde? Herança, ganhei isso de quem? Então, numa comunidade extremamente reduzida, era difícil eu encobrir o fato que eu havia me enriquecido encontrando ouro. E eu seria, óbvio, rigorosamente punido pelo Estado caso eu fizesse. Que não impede que alguns vão tentar burlar isso de uma forma ou outra. Mas, de forma geral, o Estado exerce um controle. Quando é comunicado a descoberta do ouro, a partir daí já do início do século XVIII, o Estado regulamenta a divisão em datas. Então ele vem, divide essa área. Aquele que encontrou ouro é contemplado com até 2 datas e as demais são concedidas para aqueles que comprovarem terem grande condição de exploração. O que significa isso? Ter mão de obra escravo. Se eu tenho escravo, isso implica que eu vou poder explorar mais rapidamente o ouro e em maior quantidade, o que permite ao Estado arrecadar mais impostos. Este é o sentido das datas. Vamos já destacar uma diferença aqui. As sesmarias vão se constituir propriedades daqueles senhores. As datas consistem em concessões do Estado. O que é uma concessão? Eu cedi para que você possa usufruir, mas a propriedade daquilo permanece com o Estado. Inclusive, ele pode te tirar, se assim julgar que é o interesse, que é necessário. A atividade da mineração, você pode pensar, então é a única atividade em minifúndio, é a única exercida numa área reduzida, mas também mantém uma concentração, não é qualquer um que vai poder desenvolver mineração. Ah, mas qualquer um que achar pode, mas são pouquíssimas pessoas que acham. A principal causa de morte em Minas no século XVIII é a fome, é a miséria. Então essa imagem que nós temos de Minas como da opulência, da riqueza, do ouro, ela é limitadíssima em termos de pessoas. A grande maioria aqui são os chamados desclassificados do ouro, aquela grande massa da população que veio ou que depois nasceu aqui, mas que nunca teve acesso ao ouro e vive numa região altamente inflacionada, de grande miséria, de grande violência. Isso é o que predomina na realidade de Minas Gerais. Um item para destacarmos, a mão de obra já dá para a gente deduzir. Se o Estado vinculou a concessão de datas ao número de escravos, a mão de obra vai ser o negro escravizado, o que vai dar um grande salto na atividade do tráfico negreiro. Só para termos uma ideia, a população da América colonial portuguesa em 1700 era de 300 mil colonos e escravos, exceto a população indígena. Esse período que vai de 1700 a 1750, ela vai saltar para 1.300.000. Cerca de 700 mil vêm para a colônia. Esse número sendo dividido entre escravos e colonos livres, portugueses livres, envolvidos na chamada febre do ouro, que aceitam migrar para aqui em busca do ouro. Destacando novamente que a grande maioria nunca vai achar e vai ficar aqui em atividades periféricas da mineração. Então, destaque aqui da mineração é uma atividade de extrativismo mineral, é desenvolvida em datas, utiliza a mão de obra escrava negra e, óbvio, destacadamente com o mercado externo, já que o Estado desenvolve o chamado mercantilismo, que tem entre suas características o acúmulo de metais preciosos. Não podemos esquecer que, além do garimpo do ouro, nós temos também o garimpo dos diamantes, das pedras preciosas.
sendo que Diamantina, ao longo de todo o século XVIII até meados do XIX, foi o principal garimpo de diamante do mundo, o que fez com que o Estado, inclusive, tivesse maior controle sobre a região do Arraial do Tejuco, hoje Diamantina. Essas são as atividades que nós temos destacado. Observe pela tabela o predomínio do latifúndio, a ênfase no mercado externo e na questão da escravidão. Isso é o que alguns historiadores chamam do tripé da economia colonial. É comum esquecermos, ao falarmos da economia colonial, da agricultura de abastecimento do mercado interno. Tem uma razão até para isso. A gente tem tanta ênfase na lógica mercantilista, princípio da complementariedade, que a gente esquece das atividades que tem por ênfase o mercado interno, que não ajuda para desenvolvimento e compreensão da nossa realidade. A agricultura de abastecimento vai ser uma atividade muito importante, desenvolvida em sesmarias, e aí nós estamos falando do plantio do feijão, do plantio do milho, do plantio da mandioca, que vai abastecer as populações no seu processo de ocupação. Então, se você tem a atividade açucareira, dentro do engenho, essa atividade também é desenvolvida de forma complementar, ou no agreste paralelo próximo da região. Muitas vezes até meeiros têm acesso à terra para poder fazer esse cultivo. Na região mineradora, se eu tenho as datas, nas cercanias das datas, em ocupação de sesmarias, eu tenho tanta pecuária como a agricultura de abastecimento. Então é uma atividade difundida em toda a área ocupada, em toda a área povoada. Qual a mão de obra, qual a relação de trabalho predominante? Geralmente a mão de obra familiar, mas também teremos um uso significativo do escravo indígena. Mas espera aí, não se tornou ilegal? Mesmo ilegal, vai ser muito frequente. Quanto tempo nós temos de proibição de qualquer trabalho compulsório, isso não impede que hoje nós tenhamos, vergonhosamente, uma grande incidência de trabalho escravo, inclusive no Brasil. Então a escravidão indígena vai vigorar em torno da agricultura de abastecimento e contando com a vista grossa do Estado. Por que o Estado metropolitano português não interfere tanto nisso? Primeiro, não se utilizaria de forma expressiva o número de escravo negro. Então não seria o tráfico negreiro alimentado numa agricultura de abastecimento. Se fizesse essa exigência, encareceria muito esses produtos, que já não são tão abundantes, e geraria uma inflação generalizada na colônia, com desabastecimento, fome e possíveis revoltas. Então não é interessante para o Estado. Ao mesmo tempo, se eu for utilizar só a mão de obra livre e familiar, essa oferta não é tão grande para uma produção que pode aumentar. Então, o Estado negligencia convenientemente a fiscalização e essa escravidão indígena vai ocorrendo com registro até ainda no século XIX. Então, estamos destacando aqui a agricultura de abastecimento, geralmente feita não por princípio, né? Vamos fazer em minifúndio. Não, mas pela dificuldade de ocupação de áreas maiores, pela restrição da mão de obra, sementes e condições, elas geralmente se desenvolvem em áreas de média propriedade, a não ser nas regiões onde a demanda é muito maior e que teremos alguns agricultores se especializando nesse cultivo mais generalizado. O destaque aí para a agricultura de abastecimento do mercado interno, diferente de agricultura de subsistência, que é simplesmente para suprir a necessidade daquela família. A agricultura de abastecimento, ela visa suprir o mercado interno, geralmente local ou regional.